ela vai estar transmitindo daí? Já está aqui aparecendo. Boa noite a todos e a todas, tá? Nós estamos começando agora com uns minutinhos de atraso aqui, a nossa conversa dessa semana, né? Nós estamos recebendo aqui, né, na conversa agora, aqui nós estamos com a Flávia Durgante, né, jornalista da UFFS. Depois eu passarei a palavra para eles fazer as apresentações, né, deles, e o Rômulo Mafra, que também é jornalista quase formado, né, ele está se formando, está falando, mas já atuou no campo da comunicação, né, servidor público no município de Itajaí e é pré-candidato a vereador lá no município de Itajaí. Nós estamos no aguardo aqui também para a chegada do nosso amigo Alex Zuberti. O Alex Zuberti, ele mora em Nova Erechim, né? Agora assumiu a presidência da Rádio Comunitária de Nova Erechim, tá? E, na verdade, então, ele já nos avisou que se atrasou. Tá chegando aqui. Tá chegando o Alex aqui. Boa tarde, Alex, tudo bem? Seja bem-vindo. Nós estamos começando agorinha, tu chegou 1 minuto da nossa transmissão aqui. Estamos começando, já passaremos a palavra também para ele depois, né? Eu só queria inicialmente assim fazer uma breve introdução hoje, uma breve introdução um pouco mais dura, nem que desmonetizem depois quando eu baixar no YouTube isso aqui, porque na verdade a semana foi extremamente movimentada se a gente falar de comunicação e democracia, tá? Aqui deixa eu só deixar pública essa live aqui, essa transmissão aqui no Facebook, já está lá pública agora. Por quê? Por que eu disse que eu vou fazer uma fala introdutória mais dura nesse sentido? Porque a semana, aqui eu fiz a questão de anotar, né? Nós vamos começar, primeiro lamentando duas questões, né? Aqui, uma específica da questão do Covid, né? As mortes continuam aumentando, estão chegando a 108 mil mortes no Brasil, né? O segundo pior país do mundo, com uma tendência a ser talvez o pior, né? E ultrapassar os Estados Unidos, né? Não sei por que coincidência, né, 2 negacionistas, presidente da República, liderando casos de Covid-19, tanto de infectados como de mortos. E outro, se solidarizar com os nossos irmãos restinos aqui de Tangará e Bicaré, Água Doce. Nessa semana, novamente, um tornado violento, né, destruiu muitas casas nessa região aí, entre o Oeste e meio Oeste, né, e Santa Catarina provavelmente terá que discutir em nível de política pública questões mais sérias nesse sentido, né, para evitar que nós tenhamos tantas tragédias, né, em tantos lugares, né, como tem acontecido. Depois disso, né, eu quero pegar, não tem como a gente falar aqui de comunicação e democracia sem fazer essa introdução. Eu peço desculpa para os 3 convidados, além de agradecê-los pela colaboração, mas assim, ó, é inadmissível o que aconteceu nesse país, né, e tem a ver com comunicação e democracia, né, aquilo que foi revelado agora pela Polícia Federal, né, dizendo que a delação do Palocci era uma delação fake, há uma semana das eleições presidenciais de 2018. O juiz Sérgio Moro, além de ter tirado da disputa aquele que venceria as eleições, o ex-presidente Lula, porque ele venceria as eleições presidenciais de 2018, ele tirou das eleições. E se tu falar para qualquer pessoa que não foi contaminada pela narrativa, pela novela Lava Jato, a novela contada pela comunicação de guerra que a Rede Globo fez, né, no período em que o Sérgio Moro foi elevado à categoria de Deus do Olimpo, a delação era fake, era fraudulenta, e a Polícia Federal arquivou por absoluta falta de provas. Mas como é que fica isso, né? Como é que fica aquela manchete da Folha gigantesca, né? Os dutos de dinheiro na transmissão da Rede Globo, né? Saindo do esgoto, o dinheiro e tudo mais. Como é que fica agora com uma notinha de rodapé dando a resposta? E a democracia brasileira, tá? E aí, o cúmulo da hipocrisia passa pelo senhor Fachin, ministro do STF, que, vamos fazer uma vírgula, né? O Fachin queria permitir a candidatura do Lula com base no habeas corpus concedido pela ONU. Então, sejamos razoáveis, né? Mas o Fachin sempre foi um carimbador das ações da Lava Jato, sempre foi um carimbador das ações da Lava Jato, né? Ele é de Curitiba, né? Não sei por que cargas d'água e por quais relações com essa turma ali de Dallagnol e companhia, sempre carimbou aquele arbítrio, aquela sacanagem,
né, que estava desenhada, a gente se esganiçava e a gente dizia, e as pessoas diziam que a gente era maluco, né? E na verdade nós, então agora essa semana o Fachin admitiu que pelo bem da democracia Lula teria que ter sido candidato. Eu diria que o Fachin é meio Pôncio Pilatos, né, digamos assim, se a gente for pegar uma questão bíblica e histórica no caso desse sentido. Aí eu quero fazer mais duas falas, e já passo para os convidados. Tá? Inicialmente aqui eu quero dizer boa noite aqui à professora Ana Porto, lá do campus Cerro Largo, da UFFS, o pastor Messias Pereira, né, pré-candidato a vereador em São Paulo, que fez uma live muito importante comigo semana passada sobre fé e política, né, tá dizendo aqui boa noite, passando para dar um oi e parabenizar pelo teu trabalho. O PT que defende você, ele está fazendo aqui usando o slogan. O professor Carlos Casonato, boa noite para ti também, o Elcio Castro, boa noite, pré-candidato a vereador em Cunhataí, está acompanhando, o Elcio Guri, jovem também, que está se lançando na disputa ali no município, nosso município vizinho aqui, pertinho de São Carlos, de Cunhataí. Bem-vindos todos eles. Agora as duas próximas falas, e daí, desculpa falar, até desabafar um pouco de arrancada aqui, elas são mais duras, e até vim com a camisa do MST, porque é inadmissível, eu não sei de que buraco saiu esse tipo de gente que está governando esse país, né, em que, depois de 20 anos que uma usina falida, né, que não pagou os salários dos trabalhadores, e que esses trabalhadores fizeram essa ocupação dessa fazenda falida, né, dessa usina falida, produzindo café, o café Guaí, aqui eu não estou recebendo deles, tá? Estou fazendo propaganda da marca, porque é café orgânico, agroecológico e premiado internacionalmente, né? Aí depois de 20 anos um juiz permite, né, um despejo com um grau de violência fora do comum, ir lá destruir plantações, destruir propriedades, destruir escolas, né, usar armas de grosso calibre, né, contra populações, contra mulheres, contra crianças, contra idosos, né? Eu disse que a geração de políticos, à exceção do Nordeste brasileiro, que nós elegemos para os executivos, e especialmente em alguns lugares também, no Senado e nas câmaras também, muita gente, é a pior leva de políticos desse país. E pior que o Bolsonaro, eu acho que só mesmo o Zema, né, o governador mineiro, né, que era um grande supermercadista lá e tudo mais, e que nessa lógica da nova política, não sei o quê, se elegeu governador pelo partido Itaú Personalité, PSL Personalité, né, o Partido Novo, tá? É inacreditável, assim, e só tem uma expressão, por isso que eu disse que eu ia pegar mais pesado hoje, são esse tipo de gente que faz isso, né, que valoriza um estelionatário, um cara que não pagou seus trabalhadores, no caso, não sei por quais razões, mas enfim, não pagou, né, são vagabundos, esse é o termo, eles gostam de ofender os movimentos sociais com essa expressão, mas desculpa, eu vou até baixar um pouco o nível, eu nunca falo palavrão aqui, mas é isso mesmo, tá? E o que é mais grave, eu não sei de qual esgoto saiu esse tipo de gente, eu não digo o nome, porque daqui a pouco eles se candidatam a deputado e se elegem, que vai na porta de um hospital atacar um médico, né, que fez cumprir a lei, uma lei de 1944, e que expõe uma criança de 10 anos violentada, né, em nome de Deus. Mas que Deus? Cada vez que eu conheço esse tipo de gente, eu sei porque Jesus Cristo não andava com esse tipo de gente. Jesus Cristo preferia as prostitutas, preferia os leprosos, preferia os coxos, os miseráveis, os famintos, e não andava com esse tipo de gente que se intitula cidadão de bem. Eu não sei, é algo surreal, não me entra na cabeça, e hoje eu fui ver um ex-colega, professor e projeto de pastor, querendo justificar isso. Mas que justificativa, gente? Mas que tipo de justificativa? É um estupro de uma criança. Não se discute? Não tem o que discutir. A vida. Mas que vida? A menina, para começo de conversa, isso não se trata de uma discussão. Eu aqui não vou entrar no campo apologista do aborto, daqui a pouco vão dizer, o César está defendendo o aborto. Não quero fazer essa discussão, não se trata disso. Tá? Se trata que é estupro. Pronto, acabou. A gente podia fazer o debate na questão do aborto, um debate sério, qualificado, mas não é essa a pauta que nós estamos falando hoje. Nós estamos falando de um retrocesso gigantesco. Esse tipo de gente lembra
lembra os piores momentos da Igreja Católica na Idade Média, que qualquer pessoa que levantasse o dedinho ia morrer queimado numa fogueira. É inacreditável. E eu não falo o nome, pode ver no meu perfil que não compartilhei e tal, porque daqui a pouco é isso que eles querem esse tipo de polêmica para se candidatar, como já aconteceu em outros momentos, e inclusive se eleger, e fazendo da pauta moral uma plataforma política que é algo desprezível, e desprezível sobre qualquer aspecto do ser humano, tá? Desculpa esse desabafo inicial, tá? Mas eu precisava falar essas coisas, aproveitar aqui a presença de vocês. Nédio Carraro aqui de Guatambu, boa noite, está chegando aqui. E eu começo então para as apresentações iniciais. Começo pela Flávia, né? E boa noite a todos, obrigado mesmo por terem vindo aqui. Boa noite, então, boa noite, César, boa noite, Alex, boa noite, Rômulo. Boa noite a todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo. Eu sou a Flávia, eu sou jornalista, trabalho na UFFS, na comunicação da universidade, né? Sou mestra em geografia, doutoranda em geografia, né? Meu campo de atuação é mais um movimento feminista, estudo as questões de gênero e sexualidade, mas topei discutir hoje comunicação e democracia porque todas essas coisas se encontram, né? Sem democracia, sem comunicação democrática, a gente não consegue também discutir essas questões de gênero que tem tudo a ver com o que tu falou agora, né? Sobre a pauta do estupro, a pauta do aborto, né? A pauta de uma menina de 10 anos ser violentada tantas vezes, né? Não só pelo tio, mas pelo Estado, pelos fanáticos religiosos que vão na porta de um hospital chamar essa criança de assassina, né? Então quando a gente só vai conseguir discutir essas pautas de verdade, né, de forma séria, quando a gente tiver uma comunicação democrática também. Passa por isso também, né? Então, vamos lá, vamos debater um pouco isso. Obrigado, Flávia. Pode ser o Alex agora, o primeiro que eu enxergo na tela aqui, Alex Huberti. Os últimos serão os primeiros, quase isso. Muito boa noite, Rômulo, Flávia, César e todos os que estão acompanhando e irão acompanhar, né, nos próximos dias, nas próximas horas, próximos dias também, o vídeo, né. Abrindo o debate, deixando claro a importância, como a Flávia concluiu, eu acho que isso é importante, participarmos e debatermos a política. É através da política, é através da organização social que a gente vai construir um mundo melhor, um país, um município, um estado, um país e um mundo melhor. Essa é a lógica. E mal ou bem, é pela democracia que é o principal caminho, né? Não tem como não ser pela democracia, não tem outra forma. Pode ser ruim, pode ser boa, pode ter os seus defeitos, mas é pela democracia. Então, isso é importante. E espaços como esses, que o César proporciona e que movimentos sociais proporcionam também hoje nas redes sociais, é cada vez mais importante a participação, o apoio e a dedicação. Agora, em época de pandemia, através das redes sociais, mas as rádios comunitárias, que é um pouco do debate hoje também aqui, precisam do apoio para ser uma voz também nessa democracia. Nós temos que ter democracia para poder construir uma política melhor. E as rádios comunitárias são prova disso, de que não há democracia no campo da comunicação social. Isso aí. Rômulo, tua saudação inicial. O Rômulo está vindo de mais longe, né? Então aqui é Guatambu, Chapecó, Nova Erechim e Itajaí, né? 4 municípios aqui de Santa Catarina, Nova Erechim, né? Já conheço. Eu estive em Nova Erechim umas 2 vezes, acho. Então volte para cá quando puder, novamente. Eu sou cantor de coral, 30 anos já faço parte do coral, e aí tem um coral que é da Federação dos Meninos Cantores do Brasil. Já fizemos um congresso aí em Nova Erechim, em Xaxim também, várias vezes. Tivemos em Chapecó cantando, até estava vendo essa semana ainda uma apresentação nossa em Chapecó, cantando na Igreja Matriz, provavelmente, de Chapecó. Muito bonita, por sinal. Também sou escritor, também sou servidor público, astrônomo, amador,
blogueiro desde 2002, mais ou menos, jornalista e político, filiado ao PT desde 2005, mais ou menos, também, pelo que eu me lembre. E agora, pela terceira vez, pré-candidato a vereador aqui em Itajaí. Sobre democracia, que o Alex falou ali, mais incisivo, também penso igual, não temos democracia, e eu penso mais, pior ainda, não temos democracia em nenhum campo do Brasil, e, na verdade, o capitalismo não deixa espaço para a democracia. A única democracia que a gente tem é a democracia burguesa, democracia de quem tem mais, de quem é mais poderoso, das pessoas que comandam realmente os governos, como aqui no Brasil, por exemplo, hoje temos um governo catarinense comprovadamente privatizado, que está gestando a pandemia, não é o governador, é uma gestão de empresários, os quais eles toda hora conversam antes de tomar alguma medida. Por isso que nós não temos mais medidas nenhuma tomada nesse estado de Santa Catarina, há, sei lá, 4, 5 semanas em estado gravíssimo, e nada acontece. Por quê? Porque é um sistema privatizado. O governo já está privatizado. O governo federal a gente já sabe, né? O Bolsonaro acabou com tudo que tinha do resto de democracia liberal. E agora vivemos a democracia privatizada efetivamente. Já só falta oficializar o negócio, né? Então, aí dentro do jornalismo mesmo, a democracia praticamente inexiste, né? Continua sendo a voz dos poderosos, com aquele restinho que eles dão ali, aquela nota de rodapé para os pobres para dizer que eles fazem o papel deles de jornalistas. É isso. Minha apresentação. Eu desliguei o microfone aqui, agora estava falando sem ter o microfone ligado aí. Obrigado, então, Rômulo, obrigado a todos aqui. Agora também está chegando a Marinê Sotile aqui, está dizendo dele debate, tudo de bom, tá? Eu estou com um pressentimento que hoje nós vamos ter uma quantidade de visualizações que poderá ser dentre as maiores, assim, pela quantidade de pessoas ao vivo, já no caso aqui, que tem sido um pouco superior do que a média do geral, assim, pelo menos assim, do que eu estou reparando. Então, Rômulo, eu vou... Aqui, ó, a Ana Porto está dizendo que foi muito bom a tua fala aqui, Rômulo, a professora Ana Porto, nossa colega da UFFS Campo Cerro Largo aqui, do curso de letras de lá, né? Meus caros, eu vou continuar com o Rômulo, porque assim, ó, esse ano nós tivemos, né, lamentavelmente, né, o meu amigo Guido Rezende, né, teu amigo também, né, era um sujeito que era bastante perspicaz, assim, bem atuante também do ponto de vista da disputa das narrativas nas redes sociais, né, infelizmente acabou, foi um infarto, né, se eu não tô enganado, né, ele faleceu, né, esse ano, mas eu queria que você falasse um pouco aí da questão, já que a gente está falando também, vamos falar de comunicação, mas também do processo eleitoral ali de Itajaí, né, da tua pré-candidatura, né, o Partido dos Trabalhadores, até onde eu sei, tem um pré-candidato a prefeito, que é o professor João Vec, né, é isso? Um pequeno panorama rápido, assim, inicial, assim, começando por ti mesmo, Rômulo, da tua atuação, né, enfim, começou falando algumas coisas, né? Bem, aqui nós temos o João Vec, como disseste, né? O professor João Vec vai ser o pré-candidato a prefeito. Temos o prefeito atual, que é do MDB, e que agora cada vez mais bolsonarista, né? Apesar de ser ainda muito lembrado como petista, que ele foi filiado ao PT a vida inteira praticamente, saiu há uns 5 anos, mais ou menos. Ele continua sendo ligado ao PT, mesmo o PT de Itajaí não tendo nada a ver com esse governo do MDB. E agora, essa semana mesmo, ele agora abriu os braços de vez para o bolsonarismo, porque está provavelmente no desespero, né? E tem uma candidatura forte do PSDB, que já quase ganhou na outra eleição, ele perdeu por 500 votos, 600 votos, uma coisa assim. E agora, provavelmente, ele deve estar no desespero e quer pegar a ala bolsonarista, que vai ser disputada a tapa aqui em Itajaí, porque tem ele, vai ter o PSDB, e vai ter uma candidatura, provavelmente, do PSC, sei lá que mais, PSL, sei lá o que mais, que deve eleger até uma bancada boa de vereadores, que vai ser uma Câmara de Vereadores do inferno, provavelmente, né? Vai ser gerida pelo capeta, porque essas pessoas não, apesar de dizerem de Deus, né, se dizerem religiosas, são totalmente o contrário do que a gente conhece como religião. Eu sou católico praticante, inclusive,
E esse é o panorama. E aí o PT vai estar disputando os votos de esquerda como o único partido de esquerda disputando a eleição em Itajaí. O PCdoB está com o governo MDB, já faz tempo, faz parte do governo. PCdoB, PDT e MDB. Estão, agora viraram praticamente tudo bolsonarista aqui. E vai ser a gente sozinho contra essa galera toda aí. Eu não vou falar o nome, né, também, para não puxar os algoritmos, né, mas vocês ali em Itajaí fizeram um favor para a gente aqui, né, e levaram a famosinha aí para lá, no caso, né. Oh, meu Deus do céu. Brincadeira à parte, né, meus pêsames para vocês aí. Sim, eu vou fazer então. Agora, a minha pergunta para Flávia, tá? Minha pergunta para Flávia. Flávia, eu queria que você falasse um pouco nessa questão, pudesse focar um pouco nessa questão de que jornalismo é profissão. Começo de conversa, as pessoas compreenderem. E o bolsonarismo, ele faz da política a comunicação. O bolsonarismo, o fim do bolsonarismo é comunicação. A gente pode questionar esses métodos, a gente pode condenar de todas as formas, né, a disseminação de fake news e tal, mas é um efeito de comunicação, de disputar a narrativa, né, uma espécie de comunicação de guerra, inclusive, né, do ponto de vista de atropelar todos os princípios e todos os pressupostos. O que eu faço nas segundas-feiras aqui é possível porque eu sou um servidor público, concursado, com estabilidade no serviço público, ganho meu dinheirinho, não sou rico, mas consigo viver, faço isso. Mas o jornalista do campo contra-hegemônico, seja ele de veículos assim, que tem um viés mais militante, assim, ou que produzem uma contra-informação, até diferenciou um pouco isso antes, né? E citou exemplos do Brasil de Fato, citou exemplos do Intercept, citou exemplo, antes da conversa aqui nós conversamos entre nós, e a importância de você identificar isso, né? Do ponto de vista de a gente poder fortalecer essas vozes, essas possibilidades, e da importância cada vez maior de que se a gente quiser ter de fato democracia, a gente precisa fortalecer essas outras vozes contra-hegemônicas, das mais variadas formas, a gente pode até depois dissecar um pouco isso. Palavra tua, Flávia. Bom, essa tua pergunta, ela envolve várias coisas, né? Não é simples falar, assim, do jornalismo, da democracia, né? De vozes, enfim, mas eu acho que dá para fazer algumas considerações mais rápidas, assim. Eu acho que a gente tem que, a primeira diferenciação que se tem que fazer é o que é conteúdo de opinião e o que é conteúdo jornalístico, né? Porque o jornalismo, ele é uma área do conhecimento, ele é uma ciência, ele é estudado, né? A gente não faz uma faculdade de 4, 5 anos para nada, né? A gente faz porque é uma área de conhecimento. Então, primeiro é isso, assim, a gente pode produzir muito conteúdo fora do jornalismo, né? Fora do que é considerado jornalismo. Então, o que a gente está fazendo aqui, a gente está fazendo conteúdo de opinião, a gente está fazendo debate, mas a gente está se comunicando, é comunicação, né? E embora comunicação, jornalismo e redes sociais sejam coisas que andam juntas, né? Elas não são a mesma coisa. Então, essa é uma separação que eu acho que a gente tem que fazer, que tem que ficar claro, né? A outra é essa questão das vozes, né? Todo o nosso conhecimento, ele é construído pelas histórias que a gente escuta, pelas narrativas que a gente acompanha. Então, quanto mais narrativas, quanto mais vozes a gente puder acompanhar e ter acesso, mais o nosso conhecimento vai ser preenchido por essas diversas vozes. Então, o problema de não ter uma comunicação democrática ou uma comunicação, um jornalismo que abarque essas diversas narrativas é que tudo aquilo que acontece fora de uma história oficial, ela parece não existir, né? Então, por exemplo, assim, se a gente depender só da Globo, por exemplo, que eu acho que é o meio hegemônico mais famoso, né, e que todo mundo tem já essa ideia de que a Globo é dominante, se a gente ficar só na narrativa da Globo, parece que tudo que a Globo não cobre não está acontecendo, né? Então, esse é um grande problema de você não ter um jornalismo que abarque diversas narrativas, ou então não ter meios de comunicação, veículos de comunicação mais do que um só,
ou mais do que 5 famílias que dominem, né, os veículos de comunicação no Brasil. E também eu acho que tem que daí fazer uma outra separação de que o jornalismo ele não tem que ser militante para ele ser um jornalismo democrático ou um jornalismo que abarque as diferentes narrativas, as diferentes vozes, né? Não é porque nós somos de esquerda, temos esse viés progressista, que a gente, não, só o que vale é o jornalismo ou a comunicação militante. Acho que não é por aí, né? Porque sendo o jornalismo uma ciência, e ele tem um código de ética para ser cumprido, né? Ele tem ferramentas, ele tem técnicas que ele dá para as pessoas, que ele coloca à disposição, né, dos jornalistas. Então, assim, nós temos o que faz diferença é o interesse público, é a ética, é o tratamento da informação, é a busca pela verdade ou pelas verdades, né? É a abertura para vozes diferentes. Então, se eu vou cobrir um fato como jornalista, eu sempre faço essa comparação. Mesmo eu trabalhando numa universidade federal e eu sou assessora de imprensa lá dentro, e o meu dever maior é divulgar a universidade, no meu papel de jornalista, eu não posso omitir fatos, ou eu não posso inventar fatos, ou eu não posso deixar de falar coisas porque eu estou trabalhando dentro de um serviço. E se eu estivesse numa empresa, seria a mesma coisa, né? Não posso fazer isso, porque eu sou jornalista, então o meu dever é com a informação, é com o interesse público, ainda mais estando numa universidade federal, né, que é serviço público também. Então, a gente tem que fazer essas ponderações, porque senão fica aparecendo, a gente, geralmente, e eu acho que o nosso campo da esquerda tende a fazer isso, que é achar que jornalismo qualquer um faz, né? E eu acho que não, acho que opinião, conteúdo opinativo qualquer um faz, né? Jornalismo não, né? Uma comunicação séria, um jornalismo sério, que vai apurar informação, que vai fazer reportagem, que vai ouvir as pessoas, que vai fazer as ponderações, que vai trazer o contraditório, isso não é qualquer um faz, né? E aí que depois a gente vai discutir a questão de financiamento, é uma das coisas que faz com que muitos veículos não tenham apoio financeiro, inclusive. Porque ninguém quer investir em jornalista, ninguém quer investir em trabalhador, ninguém quer investir em profissional. Porque eu pego aqui um fulaninho, pago R$200 e ele vai fazer, sabe? Então, acho que vou começar minha fala por aí, depois a gente desenrola, porque senão sou eu que vou falar, né? Boa. Capaz, muito, muito boa reflexão, né? E traz o campo da ciência jornalística para dentro da discussão. Antes de passar para o Alex aqui, o residencial Colom Posadas está falando, saludos desde Posadas, Argentina. Eu agora não sei se é a Márcia ou o Cátio, se não me engano, que eu e a minha esposa tivemos 2 vezes na Argentina, sempre estivemos ali em Posadas, ali no caso, né, as 2 vezes mas como é o perfil do hotel, eu não sei qual deles que está nos acompanhando. Agradecemos aí, então, a nossa cidade praticamente vizinha, que é Posadas, né? Inclusive tem linha de ônibus, né? Florianópolis, Posadas, né? Ônibus da Reunidas. Eu só queria saber quem é a pessoa que faz um percurso desse tamanho, mas tudo bem, acontece. Tem linha da Reunidas, Florianópolis, Posadas. Tinha, pelo menos, né? Não sei até se ela existe ainda, no caso, né? Nesse sentido. Alex, eu queria fazer uma pergunta para ti, para que você falasse um pouquinho da rádio interativa ali, rádio comunitária interativa ali de Nova Erechim, e um pouco das rádios comunitárias, tá? Das rádios comunitárias, um panorama delas, né, da importância delas, enquanto vozes também, para o fortalecimento da democracia, né? Tua saudação tu já fez, no caso, a tua apresentação e explanação sobre a questão da rádio comunitária interativa e das rádios comunitárias, de modo geral, assim, daquilo que você acompanha. Você assumiu a presidência, né, da rádio, né? Isso, né? Exatamente, César. Nesse último mês, então, assumimos a presidência da associação, que é a mantenedora, né, da rádio comunitária,
aqui no município de Nova Erechim. Mas a história dentro da rádio comunitária, pelo menos de Nova Erechim, minha, começa há muitos anos atrás, são mais de 15 anos já de história dentro da rádio comunitária. E eu hoje vivo, tenho a minha profissionalização na área da comunicação, eu sou publicitário de formação e jornalista quase de formação. Não concluí o curso, mas falta pouco, mas também de profissão, muitos anos trabalhei na questão do jornalismo também. E eu só tive essas oportunidades e hoje só estou onde estou graças à rádio comunitária, à Interativa de Nova Erechim. E as rádios comunitárias de modo geral. Vou colocar, não é só dando louvor para a rádio de Nova Erechim. E a situação da rádio de Nova Erechim não deve ser diferente da situação de muitas rádios comunitárias espalhadas pelo Brasil, de municípios de pequeno porte. A gente tem que também fazer essa diferenciação e esse destaque, né? Nova Erechim tem hoje, não tem 5 mil habitantes, então é uma realidade, tem municípios até menores, mas tem municípios maiores que a lógica comercial também é outra, mas eu quero destacar aqui, eu fiquei hoje pensando nessa fala em relação às rádios comunitárias. Tem dois setores, digamos assim, ou dois, né, que se beneficiam muito da rádio comunitária. O primeiro que se beneficia muito da rádio comunitária é o comércio local de Nova Erechim e do município que a rádio comunitária está inserida. Porque é só através da rádio comunitária que o comércio vai conseguir divulgar as suas promoções, os seus produtos, as suas ofertas. Porque de Nova Erechim, eu posso dar o exemplo de Nova Erechim, não tem uma dezena de comércios ou indústrias que teriam a capacidade de fazer comerciais em rádios comerciais da região. Não tem 10. E o nosso município passa de centenas de negócios, seja a lojinha até a indústria, né? Toda a indústria e o comércio que envolve no município. Então, é a oportunidade desses de fazer o comercial e atrair os clientes do município para comprar no comércio local. Esse é o primeiro ponto. O município se beneficia. E não só o município, daí eu vou falar, por exemplo, não só o comércio, né? Mas dentro desse ciclo eu coloco as comunidades, as entidades que fazem os seus eventos, seja ele um evento filantrópico, né? Um evento que beneficia alguém, ou evento para construir a sua sede, para aumentar a sua sede, né? Como são o caso das comunidades, principalmente dos interiores do município. Se não é a rádio comunitária, não tem possibilidade de fazer o comercial da sua festa em outro. E o outro setor, digamos assim, outra pessoa, né, só para diferenciar, que se beneficia muito da rádio comunitária, são as rádios comerciais. Para as rádios comerciais, se eles fossem um pouco inteligentes, eles não seriam inimigos das rádios comunitárias. Eles apoiariam as rádios comunitárias. Por quê? Porque o profissional que hoje trabalha na rádio comercial, ele aprendeu na rádio comunitária. Ele começou na rádio comunitária. Eu posso falar aqui da minha região, né, das rádios da região que Nova Erechim tem aqui, a maioria, eu não fiz a conta, juro, peço perdão para quem está ouvindo, mas eu tenho convicção que a maioria dos profissionais que trabalham nas rádios comerciais saíram das rádios comunitárias, aprenderam dentro das rádios comunitárias. Só no Nova Erechim, esses dias eu estava fazendo o cálculo, são 7 profissionais que vivem exclusivamente da comunicação radiofônica que saíram da rádio comunitária de Nova Erechim, que aprenderam na rádio comunitária de Nova Erechim. Então, além de ser um mundo totalmente, né, um mercado completamente contraditório às rádios comunitárias, e é difícil viver, é difícil você sobreviver nessa situação. Eu falo isso para concluir na perspectiva, assim, eu comparo
a disputa do mercado radiofônico com as rádios comerciais é como se fosse uma corrida de 100 metros entre dois adversários. Um é o Usain Bolt e o outro sou eu, só para fazer um comparativo. Não tem condições de competição. É uma Ferrari contra um Fusca. Vamos fazer um comparativo melhor. É uma Ferrari contra um Fusca. O Fusca ensina a dirigir, para depois pilotar a Ferrari. Essa é a situação. Mas se não tiver o Fusquinha, coitada, a Ferrari perde o piloto. Não tem piloto para a Ferrari. Essa é a realidade. Né? Tem rádios, eu repito, volto a falar, rádios aqui da nossa região, que os principais funcionários, os principais comunicadores da rádio comercial, saiu daqui. Saiu da comunitária de Nova Erechim ou da comunitária de outro município. Então, assim, nós não temos apoio do poder público, porque a rádio comercial faz o lobby para que não haja. Nós temos a dificuldade na legislação de potência, por exemplo, que não há comparativo, isso é inimaginável. Para quem não conhece a realidade, não vê a diferença. Uma rádio comercial, por exemplo, da nossa região, que tem 10 mil watts de potência. Vocês devem conhecer, vocês três que estão aqui comigo. Mas quem não conhece, tem ideia de quantos watts de potência uma rádio comunitária pode ter? Parem um pouquinho e chutem um valor. Pensem vocês comigo, um valor. É 10 mil a rádio comercial, uma das rádios comerciais aqui da nossa região. A rádio comunitária tem 25 watts de potência. É isso mesmo que vocês ouviram. É 25 contra 10 mil. Não existe. Não dá nem para dizer que é o mesmo mercado. Não há possibilidade. Não existe possibilidade de concorrência. Então, assim, é muito difícil. Mas saber, esse é o destaque que eu queria trazer aqui para o debate, para talvez algumas pessoas não saibam disso. Os comunicadores das rádios comerciais saem das rádios comunitárias. Se não fossem as rádios comunitárias, não existiriam esses profissionais. Então, o custo é muito barato, porque o que custa caro é a formação, é formar o profissional, é construir o profissional. Depois o mercado vai lá e suga ele para o mercado privado quando ele está prontinho, né? Ou quando ele está, só dá mais uma lapidada, ele está pronto. Então, esse é o comparativo que eu queria trazer um pouco para vocês da vida das rádios comunitárias. Isso aí. O Anderson Giacomelli está dando boa noite, está dizendo aqui que é um debate muito importante. Anderson Giacomelli é pré-candidato a vereador aqui em Guatambu também, tá? Pré-candidato a vereador do PT. Debate muito importante, precisamos abrir caminhos para facilitar o acesso à implantação de novas rádios comunitárias. Infelizmente, muitos querem aproveitar da política e assim acaba dificultando a liberação de rádio para os pequenos municípios. Não só isso, né? Eu acho que é mais assintoso, né? Porque nós temos... não é à toa que o genro do Silvio Santos virou ministro das comunicações, né? Eu acho que é aquilo que eu disse, né? O bolsonarismo, aqui o Anderson está falando de democratização da comunicação, exatamente. O genro do Silvio Santos, Fábio Faria, deputado federal do PSD do Rio Grande do Norte, filho do ex-governador do Rio Grande do Norte, ministro das comunicações, eu acho que está escancarado, né? Assim, o governo Bolsonaro vai querer se sustentar para não ter impeachment com o Centrão. Esse é um representante do Centrão, o Fábio Faria, né, que tem uma ligação com um grande canal de TV, porque tá envolvido com a família, é casado com a filha dele, e aí o seguinte, né, e aí você fazer um mega esquema aí de novas repetidoras de rádio e TV pelo país para ficar embaixo de grupos políticos e grupos econômicos poderosos, né. Aqui, deixa eu ver aqui, boa noite, campeões, o Alan Kumansky e o Ney Carlos Giovanoni. Como é que é? Kuchmansky. Tá, desculpa, então eu errei o sobrenome. Esse sobrenome polonês, provavelmente, né? De descendência polonês. E o Ney Carlos Giovannoni, grande Anderson Giacomelli, futuro prefeito de Guatambu City. Ele esteve na lista dos pré-candidatos a prefeito, inclusive aqui estava um dos nomes listados, né? Ele e o professor Lucas, do nosso município. Meus caros, como tá começando aqui eu vou fazer só um pedido, eu vi que caiu pela metade aqui a nossa audiência, tá? Mas, por coincidência, começou a live do Pedro com a professora Pedro Kizai, né, com
com o Alexandre Padilha, ex-ministro da Saúde, e com o Adriano Luzardo. Mas, gente, fiquem aí mais uns minutos, gente. O que é isso, né? Tô brincando. Tudo bem que o nível não é o mesmo, né? Um deputado federal, um ex-ministro da Saúde, né? Mas fica aí, né? Fica conosco. Não, brincadeira à parte, pessoal, mas assim, de fato, né, tem essa, eu até faço como divulgação, inclusive, né, essa transmissão discutindo sobre SUS e Covid, né, não estou disputando em hipótese alguma, não é essa a pretensão. Meus caros, mas aí agora eu vou fazer um debate bem aberto aqui com vocês. Assim, ó, eu queria destacar algumas coisas, né, eu assim, ó, do ponto de vista da comunicação, os nossos canais aumentaram, tem para tudo que é gosto, né? Nós temos, tem produção de conteúdo. Então, assim, ó, do ponto de vista, as pessoas podem assistir, podem ler, podem compartilhar, podem curtir, né, podem fortalecer essas vozes. Eu, particularmente, acho, por exemplo, que o DCM e o Brasil 247 poderiam produzir notícia, tá? Minha opinião. Produzir notícia no site. Eles replicam, eles fazem releases, assim, do Estadão, da Folha. Muito embora a programação do canal da TV 247 no YouTube eu considero muito boa, principalmente porque muitos profissionais de alto gabarito, como Tereza Cruvinel, Rodrigo Viana, jornalistas que trabalharam nos grandes meios de comunicação do país, estão lá, tá? Pepe Escobar, enfim, várias expressões, assim, digamos assim, que produzem conteúdo lá. Quando o Ciro chamou de gabinete do ódio petista, eu passei a pagar lá no canal do YouTube para esses dois canais, R$7,90. Porque assim, acho meio sacana, né? Porque ali você tem vozes do PCdoB, do PCO, do PSOL, do PDT, do PSB, de todo o campo progressista. Inclusive o Frota já foi entrevistado lá, Lobão, então são meios de comunicação que têm os seus equívocos, têm as suas falhas, mas são importantes. O trabalho que desmascarou a Lava Jato veio de jornalismo produzido de contra-hegemônico, né, contra-informação no Intercept Brasil, né, em parceria com outros veículos, com a própria Folha, com o próprio UOL, né. Então eu queria que vocês falassem, né, nessa semana aí, na semana passada, o nocaute encerrou as atividades, né, provavelmente o Fernando Moraes cansou de tirar dinheiro do próprio bolso para sustentar, né, o Conversa Fiada só vai estar como canal no YouTube, né, não vai mais alimentar as páginas, claro que o Paulo Henrique Amorim morreu, né, então também ele era o braço, né, digamos, o cérebro, digamos, que tocava as estruturas, digamos assim, do ponto de vista de ser um comunicador bastante conhecido, né. Queria que vocês falassem aí livremente aí, sobre isso, né, sobre essa questão da importância das pessoas entenderem que por detrás dos veículos, mesmo das mais variadas matizes, assim, ó, que pode ser daqui a pouco, que nem a Flávia disse, não é militância, é jornalismo. O Panúncio lá no canal dele, lá, saiu da Band, tem um canal, ele não é um militante partidário, petista, comunista ou psolista, mas ele produz uma contra-informação importante, né? A importância das pessoas compreenderem a necessidade de fortalecer esses meios, um pouco nesse sentido, reflexões nesse sentido, ou outras considerações que vocês queiram trazer. Posso começar pela Flávia de novo? Tá. Eu acho que bem importante o que tu está falando, mas eu queria só voltar um pouquinho o debate para falar sobre a questão da democratização, né? Que a gente fala como democratizar a mídia, né? Enfim. Primeiro que eu acho que a gente não pode entender democratização como a questão da internet, das redes sociais, dos sites e tal. Porque se a gente pensar em termos de população, quanto da nossa população tem acesso à internet? Né? Tem acesso a um Wi-Fi bom, que vai poder assistir canais pelo YouTube, enfim, né? E tem aparelhos, computador, né? Então, assim, aí já não bate a democratização, porque grande parcela da população já está fora disso, né? Por não ter acesso. Então, assim, para mim, o que eu acho que se a gente fala em democratização, a gente tem que falar do marco regulatório da comunicação, que é uma coisa que se fala há muito tempo, né? Que as pessoas, às vezes, por ignorância, desconhecimento, ou por questão de que não querem mesmo, né? Como no caso das grandes empresas de comunicação privada, acham que é censurar a comunicação, vamos voltar à censura, e que não tem nada a ver com isso, mas simplesmente garantir
que se tem um equilíbrio, né? É o contrário, né? Exatamente. É mais amplo, a Inglaterra faz isso, né? Desculpa te Sim, a interromper. Argentina tem a lei das mídias, enfim, né? Poderia falar de vários exemplos, mas a gente precisa discutir o marco regulatório, porque hoje nós temos basicamente empresa privada de comunicação, a gente não tem um equilíbrio que é inclusive colocar a nossa Constituição traz que deveria ter entre empresas públicas e privadas de comunicação. E a gente não tem isso, né? Então, assim, democratizar é você poder ter esse equilíbrio, é você poder ter outros veículos de comunicação que vão dar, que vão ter a mesma visibilidade, o mesmo espaço que uma Rede Globo, um SBT, uma Band, né? Porque aí você democratiza a informação. Se você tem lá canais que vão trazer outras vozes, que vão trazer outras narrativas, que vão abarcar, fazer outros conteúdos e que tenham as mesmas possibilidades para fazer isso, aí você parte de um princípio de democratização da mídia, porque senão a gente vai ficar discutindo como se democratização fosse internet, e não é, né? Porque muita gente está fora dessa bolha da internet, né? E aí a questão das rádios comunitárias também acho que entra nesse aspecto. Por que não se fala, né, das leis da rádio comunitária? Por que a gente não fala de realmente democratizar o acesso às rádios comunitárias para que tenha outras, né, para que seja mais fácil, para que elas possam, inclusive, se manter, né? Porque é uma dificuldade, a gente sabe que é uma dificuldade imensa das rádios comunitárias se manterem, às vezes. Às vezes não, acho que quase sempre, né? Porque não pode ter anúncio, porque não pode ter isso, não pode ter aquilo, não pode ter não sei o quê. Então, assim, aí é dispare já a questão do alcance, não tem subsídio para se manter, depende de várias coisas. Então, assim, a gente precisa falar sobre isso, falar sobre as leis que vão garantir essa democratização, né? Porque senão a gente não sai do chão e a gente vai ter que superar essa coisa da censura, de não sei o quê. Claro que hoje, assim, ó, hoje, governo Bolsonaro, eu acho temeroso discutir isso, porque a gente não sabe o que eles poderiam fazer com o marco regulatório de comunicação nesse governo, né? Mas algum dia, em algum dado momento, nós vamos ter que fazer isso, porque senão a gente vai ficar chovendo no molhado, né? Mas esse marco regulatório, por exemplo, se tivéssemos feito ele e agora o Bolsonaro no poder, e aí? Adiantaria alguma coisa? Será? Seria pior ainda? Quem que eles colocariam mais deles? É igual a rádio comunitária com essa potência. Qual é a utilidade? É só para dizer que tem uma... É só para o sistema dizer, ó, tem um espacinho para vocês aqui, vocês fiquem quietinhos aqui no canto de vocês e cala a boca. É isso. O marco regulatório serviria para o governo Bolsonaro piorar mais ainda, o que já está pior. Provavelmente dominaria mais ainda, porque o governo teria as cadeiras lá dentro, né? Que o governo seria paritário, correto? Seria governo, sociedade civil, aquela coisa toda que a gente já conhece, né? O governo Bolsonaro ia dominar completamente a parte de comunicação, porque eles ganharam a eleição com isso, eles sabem disso. E eles vão continuar ganhando com isso. Por isso que a democratização não vai existir, não adianta. A gente está falando de enxugar gelo. A democratização que a gente fala que é melhorar um pouquinho, mas que no fim pode piorar para a gente, inclusive, né? A democratização só vai acontecer se todos tivessem acesso à educação, tivessem acesso a um curso superior de jornalismo. Aí começaria a ter uma chance de ter uma democratização futura, porque nem assim também, porque quem domina é quem tem o dinheiro. E se quem tem o dinheiro domina, a gente vai acabar só fazendo massa de trabalho, né? O empregado para o patrão, para a gente falar o que ele quer. Por isso que essa democratização, para mim, passaria primeiro por uma democratização real da sociedade, que não é no sistema atual, infelizmente. O Alex aí, você quer dar uma contribuição? Vou dar um pitaco um pouco na perspectiva que o Rômulo fala. Nesse sentido, eu nem considero isso uma utopia. Não é nenhuma utopia. Porque para haver democratização, para haver igualdade, para haver tudo isso, não teria que haver capitalismo. Esse é o ponto, essa é a chave. Então, nessa perspectiva, isso eu não considero nenhuma utopia, porque é além de utopia, né? Não haver mais o capitalismo, e é isso que rege. Então, assim,
Mas na perspectiva do marco regulatório, eu vou fazer uma defesa um pouco contraditória nessa perspectiva, porque ela criaria condições ou abriria possibilidades. Esse é o ponto do marco regulatório. Porque pior que está hoje, só se não existisse a rádio comunitária ou se não pudesse existir os blogs e os sites e tal. Como marco regulatório, por mais que assim, eles dominariam os conselhos nessa perspectiva, mas haveria muito mais possibilidades, eu imagino nessa perspectiva. Criaria a possibilidade. Então, e discutir, por exemplo, que a Flávia, claro, vamos pensar num mundo sem governo Bolsonaro, sem esse tipo de governo e tal, extrema-direita, discutir a lei das rádios comunitárias é importante, porque não tem como eles piorarem, não existe possibilidade. Então, só melhoraria, um pinguinho, uma vírgula, mas tudo isso é uma conquista também, é importante fazer esse debate. A diferença, o desafio, é mesmo se hoje baixasse uma lei dos céus e tal, que democratizasse mais o acesso aos espaços e tal, aí tem o desafio do mercado já instalado, das empresas já instaladas, né, do domínio já instalado. Esse seria um outro desafio gigantesco, como competir. E os bancos, a gente sabe em que lado está. Ainda mais se tiver um governo nessa circunstância, que daí nem os bancos e as empresas estatais estariam com a possibilidade de fazer um contraponto nesse sentido. Mas é positivo. O marco regulatório das comunicações é extremamente importante e necessário, seja em que tempos forem. Eu vou só fazer um pitaco aqui para pegar um pouco, fazer uma síntese da fala e concordar parcialmente aí com o que vocês lançaram, né? Eu entendi a preocupação do Rômulo. Tanto é que isso aconteceu na EBC, né? O Temer, foi o governo Temer, não foi o governo Bolsonaro, ele simplesmente botou a EBC embaixo do braço, ele desmontou aquela tese de você ter transformado a TV estatal, digamos, não no braço do governo que está no momento ali, você transformar ela numa empresa pública dirigida por jornalistas, né, e tal. De fato, os jornalistas tinham um cunho progressista ali, como é que era o nome dele? Era Ricardo Helena Chagas, acho que foi, né, um momento ali, a própria Tereza Cruvinel, se não me falha a memória, mas ela tinha uma programação, eu assistia a TV Brasil, os caras tinha traço de audiência, mas então por que incomoda se é só traço de audiência, né? Eu fico às vezes pasmo com isso, né? Eu percebo que o Nordeste brasileiro tem algumas experiências de TVs estatais. A TVE da Bahia, por exemplo, tem uma programação bastante interessante, tá? Bastante interessante. Eu vi em São Luís do Maranhão, a TV da UFMA, ela é aberta, ela é sinal aberto. A TVT, eu também virei assinante dela, ela passou por maus bocados, né? A TVT, Rede Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, é ligada ao sindicalismo ali do ABC e tal, que coordeno, e aí passa por problemas financeiros. Passei a contribuir lá no R$7,90 por mês lá no YouTube, mas só para dizer que nem tudo está perdido. O dia da prisão do Lula, a TVT atingiu 12 milhões de pessoas com as suas mídias. Tanto é que a Band pirateou o sinal da TVT. E aí, como que a TVT descobriu o sinal pirata? Porque a Band mandou um e-mail para a TVT, tire aquela faixa que vocês colocaram aí, digamos assim, né? Sacanagem, além de tudo, né? Além de não dar os créditos, né? Aí eles botaram uma faixa lá com a logo da TVT. O Brasil 247 alcança em cliques e visualizações 90 milhões de pessoas, às vezes, meses aí, mais alto, mais baixo. Então, assim, todas elas, aí por que eu não gosto quando o Ciro chama o gabinete do ódio petista? Porque você tem mídias que são ligadas ao trabalhismo, aí, o Portal Disparada, o Cafezinho, que são importantes também, são vozes. Eu não vou xingar o Miguel do Rosário de nada, de gabinete do ódio do cirismo, não, é nesse sentido. Então, assim, mas eu compreendi o que a Flávia quis dizer, e o professor Radin teve na Itália, me sinalizou um aspecto bastante importante da RAI. A RAI, o canal de TV italiano, ele é estatal. E é engraçado, o Radin percebeu que cada faixa da RAI é ligada a um alinhamento político. Então, os pessoal de direita diz que não assiste o TRE,
porque o TRE é lá da sinistra, da esquerda, no caso, né? E os caras de esquerda não assistem o outro lá porque é mais ligado ao Berlusconi. Então, assim, porque é o seguinte, a neutralidade por si só, ela não existe, mas eu compreendi o que a Flávia quis dizer do ponto de vista do método jornalístico, né? Diferente da opinião que nós estamos fazendo aqui, tá? Mas eu falei bastante já, pessoal. Assim, nós estamos chegando já quase em 1 hora. Nós poderíamos falar mais 20, 30 minutos, mas eu assim, do ponto de vista daquilo que eu esgarcei aqui de roteiro que eu desenhei, eu lançaria para vocês considerações finais de cada um. Agora a gente poderia começar pelo Alex mesmo, no caso, começando ao contrário do que nós tínhamos feito antes. Considerações finais, outros aspectos que vocês queiram trazer para o debate, que eu não questionei, né? Para a gente ir já mais para o fechamento aí. Pode ser, Alex? Pode ser, sem problema. Eu faria um primeiro desafio na lógica que a gente começou o debate em relação à política. E nós estamos no ano eleitoral, de eleições municipais. Não é defendendo um lado ou outro ou puxando a sardinha. Vamos ser preocupados com o próprio umbigo. O eleitor que está me ouvindo, as pessoas que vão me ouvir depois, se preocupe com o seu próprio umbigo. E como é que você pode fazer isso e o que tem a ver com a política agora, as eleições? Se você se preocupar com o seu próprio umbigo, com o seu filho, com o seu irmão, com o seu pai, preste atenção nas eleições desse ano, nas propostas dos candidatos a prefeito do seu município, dos vereadores, e cobrem deles, depois do resultado, o que eles prometeram. Porque isso só vai melhorar a sua vida. Se você só se preocupar com o seu umbigo, se você se preocupar, tiver a cabeça mais aberta, se preocupar com a coletividade, aí só melhora. Mas se você se preocupar só com o seu umbigo, com o seu futuro, já vai ajudar bastante. É importante a participação no processo eleitoral, sendo candidato ou não, mas sendo eleitor, e um eleitor ativo, que se preocupa com a sua cidade. Um pouco é isso. E a outra mensagem que eu deixaria de considerações finais é apoie as rádios comunitárias e apoie os meios de comunicação alternativos, digamos assim, os canais de comunicação alternativos, seja jornal, seja rádio, seja TV. Porque além de você ser democrático na perspectiva de dar a possibilidade, a oportunidade desses veículos crescerem, também vai fazer bem para você ouvir opiniões diferentes, ouvir leituras do cenário diferente. Eu sou franco em dizer, eu acompanho vários canais ou vários veículos, meios de comunicação alternativos de direita, por exemplo. Eu acompanho canais no YouTube de direita para ouvir o que eles falam e para entender a opinião deles e a linha de pensamento deles. Isso é importante. Então, ouça diversos canais para compreender e construir consciência. Eu acho que isso é o mais importante. Mas, no final de tudo, como o tema é a questão da democratização, e eu entrei aqui como presidente da rádio comunitária, apoie a rádio comunitária do seu município. Ouça a rádio comunitária do seu município. E você que é comerciante, industrial, você que tem um negócio que a comunicação é importante para você, então, ainda mais, divulgue, anuncie, faça parte das rádios comunitárias do seu município. Rômulo, primeiro aqui agradecer os três, né, Flávia, Alex e Rômulo, o tempo que vocês destinaram aqui nesse espaço simples aqui que a gente tem aqui, improvisado aqui no escritório de home office, nesse período de pandemia, né, que na verdade é aqui o nosso quarto, na verdade. Mas assim, pessoal, agradecer imensamente e as tuas palavras finais e também desejar sucesso aí na tua empreitada com pré-candidato, né, e provavelmente aí no horizonte próximo o processo eleitoral propriamente dito aí em Itajaí. Antes do Rômulo, já que provavelmente eu não vou ter mais voz, eu vou pedir a parte antes. Também agradecer ao César e agradecer à Flávia e ao Rômulo pelo espaço e pelo debate aqui. O tempo é curto, mas eu acho que oportunidades não vão faltar também para a gente fazer esse debate da comunicação e da democracia. Um abraço, César, valeu, tamo junto. Valeu. Rômulo, palavra tua aí agora, Rômulo. Agradecer tu, César, Alex, Flávio pelo debate.
Esse é o Alex, aqui em Itajaí, acho que eu não recomendaria a rádio comunitária, não, que o negócio é bem mais embaixo. Inclusive tem um programa, você conhece aquela Lux? Já ouviram falar? Famosa direita, um grupo extrema-direita, eles têm um programa na rádio. Graças a Deus, não. Aqui é tudo dominado, aqui não tem escapatória para ninguém. Eu já tive programa em rádio comunitária aqui em Itajaí também, uma rádio católica até. Temos um espaço, eu e um amigo meu fazíamos um debate legal lá, mas faz um tempinho já, agora está mais difícil conseguir espaço nesses lugares. Mas nada contra a rádio comunitária, com certeza merece apoio e merece que cresça, inclusive essa potência absurda que tu falou, que absurda ao contrário, né, que tem que aumentar essa potência para todas as rádios, claro, inclusive para as rádios que divulgam conteúdos de extrema direita. Mas minhas considerações finais é isso, falar que eu sou uma pessoa de esquerda, socialista, comunista. É como estava falando ali, Alex, pelo meu umbigo, não é pela sociedade, é pelo meu umbigo também que eu sou assim. Porque por que eu quero menos violência? Eu sei que onde é que eu vou ter uma sociedade com menos violência, por exemplo? Não vai ser numa sociedade como a gente tem, não vai ser no capitalismo. Vai ser numa sociedade onde tenha menos desigualdades e só quem vai conseguir fazer menos desigualdade é o socialismo, é o comunismo. Então eu penso no meu umbigo quando eu sou esquerda, quando eu sou de socialista, comunista. Eu estou pensando em mim, na minha proteção, na minha qualidade de vida. E como tu falaste, se a gente pensar no nosso umbigo, a gente vai ver que o melhor é que tenha menos desigualdade, que tenha menos violência com menos desigualdade. Então, é pensar no umbigo da gente e a gente vai entender que o melhor é a esquerda, é o socialismo, é o comunismo, apesar de ser uma utopia para muitos, a possibilidade de se cada vez mais pessoas entenderem, compreenderem que o capitalismo é o mal maior do mundo inteiro, está levando a gente, inclusive, para um cataclisma ecológico, as pessoas vão entender que só tem uma possibilidade. Pode não ser a palavra comunismo ou socialismo, mas é o fim do capitalismo, no mínimo. Isso é o mínimo que a gente precisa para sobreviver enquanto civilização. É isso, meus amigos. Valeu, Rômulo. Flávia, tuas considerações finais. A Flávia, nossa colega aqui na instituição, né, na UFFS. E palavras finais aí. Nós já chegamos a 1 hora também, né? Tem tido algumas lives que acabam indo a 1h20, né, e tal, mas vai chegar perto disso também, no caso, né, ali no encerramento aqui. Mas se tiver mais alguma outra consideração, algum ponto, assim, de... Não. Não vou falar 20 minutos, gente. Eu queria agradecer o espaço, agradecer o convite, César, né, a gente é colega, a gente discute muito coisas, né, sobre política, enfim, sobre a nossa universidade, então foi uma honra ser convidada para fazer parte das tuas lives também, que inclusive são muito boas e discutem assuntos muito importantes nesse momento que a gente está vivendo. Agradecer ao Alex e ao Rômulo pela participação também, para a gente conseguir dialogar. E se eu fosse fazer uma última consideração, acho, sobre esse assunto, pegaria o gancho que você falou sobre a questão da imparcialidade não existir. Essa eu acho que é a maior fake news do jornalismo, né, de dizer que existe uma imparcialidade. Não, ela nunca vai existir, não tem como ser imparcial, né? Cada pessoa que vai fazer comunicação, vai fazer jornalismo, vai fazer do seu lugar de fala, né? Então, vai levar consigo suas convicções, suas ideologias, suas opiniões, né? E esse não é o problema. O problema é se esconder atrás de uma dita imparcialidade para enganar a opinião pública, né? Então, assim, que bom se todos os veículos assumissem a sua postura, assumissem se são de esquerda, se são de direita, se querem ser neutros, o que não tem como, melhor Pode ser do PMDB. em cima do muro, né? Brincadeira, Fábio. Exatamente, se são do centro, se são de extrema, enfim, isso seria o adequado, porque aí quem consome o conteúdo vai saber o que está consumindo, não vai ser enganado, né? Eu acho que a gente tem que, de toda forma, além de pensar numa democratização maior da comunicação, a gente precisa também pensar no interesse público, na busca pela verdade ou pelas verdades, na busca por uma maior transparência, talvez seja a palavra,
né, daquilo que se coloca à disposição das pessoas em termos de comunicação, em termos de jornalismo, né? Então, acho que fica aí uma reflexão para todos nós fazermos, né? E é isso, um abraço e estamos junto para Só os comunicar então que, próximos assim, que a debates. Flávia também faz esse tipo de live nas terça-feira, né? Tu tem feito, né, Flávia, ainda continua fazendo, né? Faz debates aqui mais específicos de Chapecó, de temas ligados à questão de Chapecó propriamente dito, né? Eu na segunda-feira que vem já tenho uma confirmação também na verdade uma pré-agenda, né, com a professora Yara Campolim, que é uma pré-candidata a vereadora indígena, né, da comunidade indígena dos Caingangue, aqui no Todo Ximbangue, no interior de Chapecó, né, e com o Jackson Santana, que é do Conselho Indigenista Missionário, tá? Eu tenho feito esse tipo de conversas, inclusive com lideranças políticas de municípios pequenos, né, de Guatambu, de Cordilheira Alta, de Saudades, né, a gente tem feito isso, e é sempre nas segundas-feiras, tentando sempre ficar ali entre 50 minutos, 1h10, né, e às vezes extrapola um pouco, né, hoje acabou ficando um pouco abaixo de 1h10, né, até para não ficar tão extenso, né, mas gostei muito das reflexões. Obviamente que o debate com vocês deveria ter durado 2 horas, mas assim, também para dar uma... Eu também estou saindo do expediente, né, já está começando a bater aquela leseira, né, de cansaço, né, também, e aí agradeço imensamente, boa semana a todos. Só deixa então fazer uma propaganda aí das minhas lives, né? Então, estou fazendo de 15 em 15 dias, eu tenho um projeto, então, que já faz 2 meses, que é Chapecó, que tem a ver, que começou sendo semanal, depois eu passei para quinzenal, porque é isso, a gente cansa, né? Ter aquele compromisso, enfim, de produzir, né? A live não é tão fácil assim, não é só chegar, ligar a câmera e fazer. Mas que eu tenho discutido vários assuntos, né, sobre o tema da cidade. Então, quem está assistindo, que tiver interesse, é de 15 em 15 dias, amanhã vai ter, né, terça-feira, às 19h30, no meu Facebook, e amanhã o tema é sobre mulheres, então eu vou discutir esse tema, as mulheres de Chapecó. Então, fica aí o convite, quem quiser acompanhar, né, tá convidado. E esse vídeo, então, ele depois será baixado no meu canal no YouTube, né? Eu acho que vou fazer amanhã cedo isso, né? E aí o Pastor Messias, né, que foi o da live passada, né, pré-candidato a vereador em São Paulo, ele disse que eu tenho que divulgar mais o meu canal do YouTube. Então, quem quiser lá ser inscrito lá, fica o convite, quem está nos assistindo. Boa semana a todos, agradeço quem nos assistiu, quem acompanhou, e agradeço especialmente o tempo que vocês destinaram aí, os convidados aí. Um abraço a todos. Um abraço. Valeu, obrigado. Valeu, Até mais. obrigada, Tchau, tchau. um abraço.